E se fosse possível engarrafar um dia de sol, mas um dia de sol perfeito? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa tecnologia que está mudando completamente as regras do jogo na agricultura. A iluminação LED para horticultura. É, basicamente, a ciência de criar a luz perfeita para qualquer planta, em qualquer lugar e a qualquer momento. Pensa só nessa ideia. Ter o poder de desenhar o dia de sol ideal para cada tipo de planta e repetir esse dia perfeito todos os dias do ano. Parece ficção científica, né? Mas é exatamente essa promessa que a gente vai desvendar aqui. E por que isso é tão importante? Porque, para as plantas, luz não é só para deixar o ambiente claro. Luz é comida. É o alimento mais fundamental, a fonte de energia que move toda a vida vegetal. Sem a luz certa, na quantidade certa, simplesmente não tem crescimento. Para a gente entender como essa mágica funciona, preparei um roteiro. Primeiro, a gente vai ver por que luz é alimento. Depois, vamos conhecer os 3 pilares da luz. Em seguida, decodificar o que eu chamo de receita de arco-íris. Aí a gente entra na tecnologia LED, aprende como montar um projeto e, para fechar, damos uma espiada no futuro da agricultura. Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para dominar a iluminação na agricultura, a primeira coisa é entender de vez por que a luz é tão, mas tão vital assim para as plantas. E a resposta está toda nessa palavra aqui, fotossíntese. É um processo biológico simplesmente incrível, que transforma a energia da luz, os fótons, em energia química, em carboidratos. É o combustível que faz uma sementinha virar uma planta cheia de folhas, flores e frutos. Sem luz, esse motor não liga. Mas e a luz do sol? Claro, ela é ótima, mas vamos combinar. Ela é totalmente imprevisível. Um dia tem sol, no outro chove, tem as estações do ano. Já a luz artificial nos dá uma coisa que a natureza não dá: controle. Controle total. E isso significa poder acelerar uma colheita, produzir morango em pleno inverno e ter uma produção constante, faça chuva ou faça sol lá fora. Então, como é que a gente controla essa luz de forma inteligente? A qualidade da luz para a horticultura se apoia em 3 conceitos principais. São os pilares de qualquer projeto de iluminação profissional. São eles, primeiro, a intensidade, que é basicamente o volume da luz, a quantidade de fótons que chegam na planta. Depois, o espectro, que são as cores da luz, a qualidade dela. E, por fim, o fotoperíodo, que é simplesmente por quanto tempo a luz fica acesa, ou seja, a duração do dia da planta. Quem domina esses 3, domina o cultivo indoor. Agora, vamos focar no pilar que eu acho mais fascinante, o espectro. Porque não é só sobre quanta luz a planta recebe, mas principalmente sobre qual tipo de luz. Pense nisso como uma receita de bolo, onde cada cor do arco-íris é um ingrediente com uma função muito específica. E olha só que interessante este gráfico. Ele revela um segredo das plantas. Elas não usam todas as cores da mesma forma. As clorofilas, que são como os painéis solares das plantas, são muito mais eficientes para absorver energia nas faixas de luz azul e vermelha. São os picos que a gente vê aqui. E cada uma dessas cores tem um trabalho diferente. A luz azul, por exemplo, é como se fosse um sinal para a planta focar em crescer forte, sabe? Criar folhas mais robustas, uma estrutura mais compacta. Já a luz vermelha é o gatilho. Ela avisa a planta que está na hora de florescer e de produzir frutos. E essa frase de um especialista em iluminação, o Alex Humberto Calori, resume tudo perfeitamente. Às vezes, acertar na receita de cores é muito mais decisivo para o sucesso do que simplesmente colocar uma lâmpada super potente. É a prova de que aqui, qualidade importa mais do que quantidade. Ah, e as outras cores, como o verde, são inúteis? Não, de forma alguma. A luz verde, por exemplo, consegue penetrar mais fundo na planta, alcançando as folhas que ficam mais embaixo. E pequenas doses de UV e infravermelho podem até turbinar a produção de nutrientes, melhorando o sabor e o aroma. Ok, a ciência por trás é fascinante. Mas qual é a ferramenta que permite que a gente aplique essas receitas de luz com essa precisão toda? Bom, a resposta tem 3 letras: LED. Hoje em dia, não tem discussão. A tecnologia LED é o padrão ouro para a iluminação de horticultura. Ela simplesmente deixou as tecnologias antigas, como aquelas lâmpadas de sódio laranjadas, as HPS, comendo poeira. E essa tabela deixa bem claro por quê. Olha a diferença. LEDs são muito mais eficientes, gastam menos energia, eles esquentam muito pouco, a vida útil é mais que o dobro e o mais importante de tudo, com o LED o controle do espectro é total, a gente cria a receita que quiser. Já nas HPS o espectro é fixo e pronto. Então, no fim das contas, o que isso significa na prática?
Significa mais eficiência e menos custo. Significa que dá para colocar a luz bem pertinho das plantas sem queimar as folhas, personalizar a receita de luz para cada fase do alface ou do tomate e ainda diminuir a intensidade quando não precisa de tanta força, economizando uma baita grana na conta de luz. Certo, já passamos pela teoria. Agora vamos para a parte prática. Como a gente transforma todo esse conhecimento num projeto de iluminação que realmente funcione? É um passo a passo bem lógico, saca só. Primeiro, o que vai ser cultivado? É alface? É tomate? Segundo, onde? Numa fazenda vertical? Numa estufa? Terceiro, com base nisso, qual é a melhor receita de luz, o melhor espectro? E quarto, qual a intensidade e a duração do dia ideais para cada fase da planta? Para ficar bem claro, vamos ver 2 exemplos. Uma fazenda vertical que planta alface vai usar, provavelmente, LEDs em formato de régua, com bastante luz azul para maximizar a produção de folhas. Já uma estufa produzindo tomates vai precisar de LEDs bem mais potentes e com uma dose extra de luz vermelha para estimular os frutos. A luz certa no lugar certo. E o tempo de luz, o fotoperíodo, também muda. Na fase de crescimento, a maioria das plantas adoram um dia longo, com 16 até 18 horas de luz. Mas, na hora de induzir a floração, muitas delas respondem melhor a um dia mais curto, com 12 horas de luz e 12 horas de escuridão total. Bom, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que não estamos falando só de lâmpadas. Estamos falando de uma ferramenta revolucionária que já está moldando o futuro da produção de alimentos. Porque no momento em que a gente domina a luz, a gente se liberta dos limites do clima e da geografia. Isso torna possível produzir alimentos frescos e de alta qualidade em qualquer lugar do planeta, seja no meio de um deserto ou no subsolo de uma metrópole. É uma produção local, sustentável e, o melhor de tudo, previsível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Agora que nós aprendemos a engarrafar o sol e a criar a receita de luz perfeita para qualquer planta, qual será o próximo limite que a agricultura vai superar? Honestamente, as possibilidades são infinitas.